E hoje eu queria lembrar um pouco dessa história e fazer referência ao nosso tema, o tema que o Senhor nos deu, me inspirou, vamos chamar assim, né? Eu tomo cuidado com essa palavra, mas para a gente pensar nesse mês de maio. Antes, porém, irmãos, eu queria orar com vocês, queria convidar vocês a orar. Irmãos, que tragédia está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Meu Deus do céu, você já pensou, uma hora você tem casa, família, e em uma hora você não tem mais nada, não tem nem a roupa do corpo mais, acabou, molhou, que coisa terrível. Vamos orar pelo povo do Sul, vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia, para que os governantes, alguns governadores do Brasil estão unindo forças para trazer socorro, né? Que mais governantes façam isso, para que aquele povo seja socorrido, e isso de maneira transparente, né? Escapando da corrupção, né? Escapando do bandidismo, dessa sede por riqueza e dinheiro que os homens têm, e que desviam verbas até numa situação tão miserável quanto essa. Oremos, irmãos, oremos para que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Quando eu digo nossos irmãos, estou falando dos nossos irmãos brasileiros, né? De todo aquele povo que está lá, não apenas os irmãos na fé. Vamos orar também pelo nosso irmão Erasmo, que conseguiu ser transferido para o Heliópolis, está esperando o cateterismo, né? E fazer o cateterismo, mas ele está bem, está animado, está se sentindo bem. E interessante que eu estava falando com ele, irmãos, e ele estava, bom, o Erasmo certamente está nos assistindo. Deus abençoe, Erasmo, bom ter você aqui com a gente. E o Erasmo estava falando assim, pastor, minha vida está na mão de Deus. Que bom, hein, irmãos? Crente é, como é bom ser crente, né, irmãos? Porque você sofrer 2 infartos, né, e foi um infarto forte que ele teve, né? É bom você falar assim, estou na mão de Deus. Eu ouvi isso do Samuca, eu ouvi isso do Marrom, eu ouvi isso da Francisca, do Roque. Crente assim, está seguro nas mãos de Deus, não tem medo da morte. Não é que ele quer morrer, mas ele não tem medo da morte. Tá pronto, porque eu sei para onde eu vou. E não é por méritos próprios. É disso que nós estamos falando, e é disso que nós vamos continuar falando esse mês. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos agradecidos por essa manhã, por esse tempo e por essa oportunidade de intercedermos por todas as pessoas que estão na região do Rio Grande do Sul, Senhor. Ó Deus, quanta dor, quanto sofrimento, quanta perda, quanta morte. E nós oramos para que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, use, Senhor, as instituições, use os governantes, use as organizações não governamentais, use, Senhor, aqueles que são movidos de solidariedade, de fraternidade, para estender a mão e trazer socorro aos nossos irmãos. Use, Senhor, as igrejas que têm se unido para se mobilizar nessa direção, enviando suporte, enviando apoio, enviando oração, enviando missionários, enviando pessoas para estarem lá, Senhor, acolhendo, ouvindo, orando, aconselhando, ajudando, Senhor, aquelas pessoas que estão tão carentes, tão vulneráveis. Senhor, nós oramos também para que o Senhor, na sua misericórdia, haja com justiça sobre aqueles, ó Deus, que de maneira corrupta desviam, Senhor, os recursos necessários para esse socorro, e também para muita prevenção que era possível, Senhor, e necessário e não foi feito. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor, na sua misericórdia, haja sobre nós, sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre os nossos governantes, sinalizando, ó Deus, que o Senhor é justo, que o Senhor é reto, que o Senhor é bom, e que a tua igreja, Senhor, clama o teu nome, e o Senhor responde por amor e misericórdia. Nós pedimos isso para a tua glória, Pai. Oramos pelo nosso querido irmão Erasmo, que está internado, agradecidos porque o Senhor tem poupado a vida dele e tem lhe dado saúde. Obrigado por dar graça a ele, Senhor, para estar em paz,
ficando tanto tempo esperando, Senhor, uma transferência, lidando, Senhor, com a burocracia, das burocracias que nós lidamos em tempos difíceis. Senhor, dê graça ao nosso irmão, alegre o coração dele e que ele sinta a sua presença, é o que nós mais pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos conversar essa manhã sobre esse tema tão importante para nós, que é Cristo em nós. Esse texto está lá em Colossenses. Cristo em nós. Ué, irmãos, eu fiz uma anotação errada aqui na minha cabeça. Já aconteceu do texto sumir da sua Bíblia também? Aqui, Colossenses capítulo 1. Muito bem, nós estávamos orando e pensando, irmãos, sobre essa obra que Deus tem feito entre nós. Pensando sobre essa dinâmica do Espírito que gera vida, gera igreja. E aí, tanto os textos de Coríntios, os textos de Paulo, né, de Coríntios, como esse texto de Colossenses me chamou muita atenção, porque Paulo, escrevendo aos irmãos de Colosso, ele está animando os irmãos, e está falando da obra que Deus estava fazendo na vida desses irmãos. Olha que interessante, dia 1º de maio, há 25 anos atrás, no dia 1º de maio, de 1999, nós nos reunimos ali na Rua Memorial de Aires e tivemos o primeiro culto público. Na verdade, não é o primeiro culto público, é o primeiro culto num espaço que a gente alugou só para isso, né? Nós já nos reuníamos na casa da Rosa e do Marrom. A Rosa tinha um salão na casa dela mesmo, e a gente se reunia lá com um grupo pequeno, e aqui tem muitos irmãos que estão desde essa época lá, e até de antes, né, Laurinha? E íamos compartilhando o Evangelho. E que Evangelho nós estávamos compartilhando? Já que aqui sempre teve bastante igreja, né? Agora tem muito mais, mas na época já tinha. Então a gente estava compartilhando um Evangelho com menos ênfase nos usos e costumes. O que eram os usos e costumes? É comum em qualquer lugar, em qualquer denominação. São aquelas práticas que uma igreja estabelece e, às vezes, por falta de compreensão, ela chama de doutrina. Mas não é doutrina, são usos e costumes. Doutrina é aquilo que as Escrituras nos ensinam. Por exemplo, a salvação em Cristo, o batismo no Espírito Santo, a vinda de Cristo, a redenção dos nossos pecados, a justificação, a regeneração, que é o que nós vamos conversar hoje, né? São o estabelecimento do reino de Deus, são doutrinas, santificação. Essas doutrinas, elas são base, fundamento da fé. Há maneiras diferentes de se ler essas doutrinas, mas fundamentalmente, na sua base, as igrejas cristãs, elas convergem, elas concordam, tá? Onde começa a ter divergência? Em alguns pontos secundários e depois nos usos e costumes. E na época, nos usos e costumes, tinha muita ênfase a questão de vestimenta, né? Principalmente vestimenta. Então, nós vínhamos de uma tradição da Assembleia de Deus pentecostal, onde as mulheres tinham algumas restrições em relação à roupa, né? Então não podia usar calça,
não podia usar brincos, tudo que era chamado de vaidade. Você imagina, o que você chamar de vaidade para a mulher, não pode usar, acabou, né? Então não podia usar, na verdade, nada, né? Era saia, enfim, não podia usar calça, brinco, pintar, tarará. Até deixar franja assim, não podia deixar franja. Eu, quando era jovem, congreguei num lugar que teve meninas que foram disciplinadas. Disciplinadas elas não poderiam mais participar de um grupo, nem cantar no grupo, nem fazer nada, porque eu usava franja, cabelo solto, né? Ou anel, aqueles anel, irmão, anel de doce, não podia, um anel, aquele anel velho, bem, né? Não podia. Por quê? Porque era vaidade. Ok, bom, isso trazia uma série de restrições e uma série de complicações, não nas pessoas receberem a fé, não, porque isso nunca impediu ninguém de receber a fé. A fé em Cristo Jesus não depende dessas coisas. Nós vamos ver um pouco disso hoje. A fé é uma revelação de Deus para nós, e ela independe das bobagens que nós inventamos. Ela está acima disso, ela é supra-bobagens humanas. Então, mesmo em processos até mais anteriores que esse do que eu estou falando, mais duro, mais rígido, as pessoas sempre foram convertidas ao Evangelho de Jesus. Ok, irmãos? Eu lembro da minha mãe uma vez sendo repreendida na igreja, quando nós fomos congregar, porque ela foi com um broche. Um broche, irmãos. Aí eu lembro da esposa do pastor, que nessa época a esposa do pastor tinha um pouco essa função. Era meio agente secreto, espiã, assim, né? E aí ela olhou o broche da minha mãe e eu vi ela falando: Angelita, a vaidade está chegando aí, né? E minha mãe era meia brava, né? Ela já deu um golpe na irmã. E aí eu vi que o negócio ia esquentar, né? Eu falei assim: deixa eu me afastar um pouco, essas brigas de mulher, né? Enfim, aí, olha que coisa, irmão, um broche, né? Imagina nós com essas fitas amarelas, essas mulheres aqui, tudo pintada, tudo, já pensou? Os homens de bermuda aqui, essa igreja virou uma bagunça mesmo, né? Então, era assim, mas isso não atrapalhava ninguém de ser alcançado por Jesus, de ser transformado por Jesus. Mas isso sempre atrapalhou a leitura do Evangelho, a compreensão do Evangelho, a vivência do Evangelho, o desfrutar do Evangelho. Meio que, como outros processos que nós também temos hoje, vai lançando a pessoa para a margem do Evangelho. Nós temos o centro do Evangelho, que é o núcleo dele, que fala sobre o Cristo Salvador, que justifica, que regenera, que nos dá o Espírito Santo, e que nos santifica, e que nos traz vida nova. Esse é o centro do Evangelho. Mas a periferia do Evangelho são esses detalhes que os humanos vão trazendo e vai trazendo peso. Bom, então nós começamos a pregar esse Evangelho descolado desses usos e costumes, e com outros usos e costumes, porque nós temos as nossas tradições aqui, e muita gente começou a ouvir, e foi um momento muito especial. Então muita gente começou a estar conosco. Aí no dia 1º de maio de 1999, nós inauguramos publicamente essa nossa reunião. Foi um momento muito especial, irmãos. Eu compreendia um pouco sobre esse assunto de igreja, mas eu compreendia bem menos do que eu compreendo hoje. E hoje eu tenho certeza que eu compreendo bem pouco. Então, evangelho, igreja, é alguma coisa que você vai entendendo à medida que você vai absorvendo e à medida que você vai se tornando isso, e isso cada vez vai ficando mais nítido para você o que é e mais difícil de explicar como é. Porque é essa coisa de você experimentando Deus. E naquele tempo, então, a gente teve essa sensação: olha, estamos iniciando uma nova comunidade. E sim, foi isso que estava acontecendo. E eu me lembro que a gente estava ali fazendo a reforma do espaço, e o rapaz, a porta de aço estava fechada. O Erasmo já estava lá nessa época ajudando a gente a fazer um palco, né? E aí
uma pessoa entrou e falou assim, o que vai ser aqui? Eu falei, aqui vai ser um lugar para a gente congregar. Ele falou, é uma igreja? Tipo assim, né? Quis dar um truco em mim, né? Aí eu falei, vai ser uma igreja, né? Ele falou assim, aqui não adianta abrir igreja. Ele falou, esse povo aqui é um povo de coração duro. Ele falou, eu estou aqui há 30 e poucos anos, congrego no lugar aqui, e aqui esse pessoal é um pessoal de coração duro, não se converte. Eu falei, tá bom, obrigado pela informação, né? Eu falei, mas realmente não é um negócio, a gente só está se reunindo, a gente já está reunido. Eu falei, a gente só está num espaço maior e continuamos nos encontrando aqui. Bom, você sabe que aquele rapaz tinha razão? Eu não sei se ele está vivo ou não, mas ele tinha razão, que é um lugar de pessoas de coração duro. Mas qual é o lugar mesmo que é diferente disso? É interessante como a gente tem esse lance de falar do humano, como se o humano fosse os outros, com exceção a mim, né? Que sou um humano super especial. Então a gente diz assim, o ser humano é terrível, né? Bom, é mais fácil dizer, nós somos terríveis. Sim ou não, gente? Nós somos terríveis. Nós temos um coração duro. Nós somos incrédulos. Nós somos osso duro de roer. Tem que ser muito Deus para aguentar a gente, porque nós somos muito mala sem alça. Nós somos muito arrogantes, né? Presunçosos, orgulhosos. Nós somos muito cheios de nós mesmos. E só Deus mesmo para vir nos salvar. Bom, é isso. É disso que nós estamos falando nesse mês de maio. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos nossos irmãos de Colosso, ele fala dessa obra de Deus. Ele diz assim, no capítulo 1, a partir do versículo 24. Vou ler a partir do 24. Irmãos, me desculpe, eu estou com a voz bem ruim. Eu não costumo tomar, nunca tomo água gelada. Esses dias eu estava correndo e caí na tentação, tomei. Foi 2 copos que já... Eu nunca tomo, irmão. Sei que não posso tomar. Como é que pode ser tão idiota desse jeito, né? A tentação, fui lá e tal. Criou um bloco de gelo, até agora não saiu aqui, está congelado aqui ainda. É costume, eu não tenho esse costume. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo. Ele está falando do corpo de Cristo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Aí ele fala do mistério, a palavra de Deus, que é o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios. Os gentios quem eram? Todos os não-judeus. Qualquer não-judeu é chamado de gentil na categoria das escrituras bíblicas. São gentio judeu, são os judeus, e os não-judeus são chamados de gentil, portanto nós também. Entre os gentios, a gloriosa riqueza desse mistério. Que mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Ele está falando que ele recebeu um ministério de Deus, uma responsabilidade. E a responsabilidade dele é pregar apenas o evangelho, a verdade. Ele não tem outra coisa para oferecer. Ele não tem uma verdade elaborada por ele. Ele recebeu a verdade nele e ele então transcreve essa verdade e compartilha com as pessoas que estão ao seu redor. E essa verdade é a verdade que desconstrói todo o conceito de religião trazida do judaísmo. O conceito de religião trazida do judaísmo era que o homem que cumprisse a lei, obedecesse a palavra do Senhor e cumprisse os ritos, as regras, as exigências, ele agradaria a Deus e seria abençoado por Deus.
Bom, os judeus então tinham essa sensação, como até hoje, que são o povo especial de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo preferível de Deus, e agem assim. Nós vemos esse comportamento, inclusive na sociedade moderna do povo judeu, no comportamento dele em relação às outras nações. Muito bem, então Paulo vem trazendo esse conceito de que o que ele está trazendo não é uma fé cristã que é dissidência do judaísmo, não é uma reconstrução do judaísmo. Ele está falando que o que ele está trazendo é uma verdade diferente da que eles tinham recebido até agora. E ele diz que isso só era possível por causa de Cristo na vida dessas pessoas. A verdade que ele traz é sobre Cristo. Ele é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Que glória? A glória da redenção, a glória da remissão, da redenção da humanidade, da redenção da criação. Redenção do quê? Da queda que houve no Éden, da ruptura do relacionamento com Deus, mais do que da queda só do homem. É a queda, a deformação do cosmo. Todo o cosmo foi afetado com o pecado do homem. Todo o universo foi afetado. Em Cristo há uma redenção. Essa é a glória. Paulo diz assim, que Cristo apresentará a igreja a Deus e entregará a ela, apresentando ela imaculada. A igreja de Deus como uma noiva. Paulo fala que como uma noiva, Cristo apresentará a Deus a sua igreja imaculada, ou seja, pura, virgem, limpa, esse modelo de virgindade, de pureza, de vestes brancas. E por que ele usa essa linguagem? É uma linguagem da época importante, que eles conseguiriam entender. Cristo estaria pegando a humanidade, da humanidade, aqueles que ele mesmo se revelou, porque o Senhor Jesus diz assim, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ok, irmãos? Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Mas ele diz também, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então ele está dizendo, o Pai traz as pessoas a mim, porque para chegar nele tem que passar por mim. Por isso que ele diz, eu sou a porta. E a porta, disse ele mesmo, é uma porta estreita. Ele está dizendo, não é uma porta larga, é uma porta estreita. Por quê? Parece que é uma porta difícil de enxergar. Parece que é uma porta difícil de encontrar. É uma porta difícil de passar. É uma porta difícil de você entrar nela. Essa porta, de antemão, já nos fala de algum modelo que não combina com a gente. É como eu, por exemplo, querer colocar um manequim de criança de 10 anos, um short, uma camisa, não cabe, não entra. É como eu, por exemplo, querer passar numa porta estreita. Eu não consigo. Você fica se esforçando, mas não passa. Ele está dizendo, a porta, que é ele mesmo, é estreita. Mas ninguém passa nessa porta se o Pai não trouxer. E ninguém chega ao Pai se não passar nessa porta. Você entendeu? Então, o Senhor Jesus está falando disso. Desse caminho, desse processo. E Paulo, então, vai nos mostrando que a glória, essa esperança da glória, é essa obra de Deus. Cada um que vai passando por essa porta, se torna esse novo humano, que ele chama de igreja, que ele chama de meu irmão, que ele chama de minha família, que ele chama de filho de Deus. Há uma linguagem generalizada que nós podemos dizer que todo humano é filho de Deus. Sim, isso é possível. Por quê? Porque todos são criados por Deus. Nesse sentido, Deus que é Pai de todos. E Jesus fala também sobre isso. Entretanto, quando nós começamos a estudar
a doutrina da justificação, da regeneração, do novo nascimento, nós entendemos que Deus começa a chamar de filho aqueles que Ele mesmo gera, e não mais todos os humanos. Então, a igreja de Cristo é aqueles que dentre os humanos, Ele está chamando, Ele está purificando, Ele está lavando, Ele está transformando, e Ele vai levar ao Pai. E Ele vai apresentar ao Pai uma igreja imaculada. Ou seja, o humano regenerado, o humano restaurado. Essa é a glória de Deus. Bom, quem está nesse processo? Eu e você. Agora cá entre nós, olha para você. Dá uma olhadinha para você. Não ontem, que ontem você estava pior, hoje você está melhor. Certo ou não? Dá uma olhada para você, gente. Pensa. Pense em você diante de Deus como uma igreja imaculada. Você está imaculado? Por exemplo, você pensou alguma bobagem essa semana? Você falou alguma besteira? Você ofendeu alguém? Você foi arrogante? Você pecou essa semana? E hoje, você já pecou? Como que Deus vai nos apresentar diante do Pai? A mim e a você. Tá certo que de maneira geral, nós podemos nos sentir, às vezes, não tão ruim contra outras pessoas. Já teve essa sensação? Tem muita gente aí pior do que eu e você, não tem, gente? A gente não fala essas coisas, né? Mas imagina eu e você, o Senhor nos entregando agora diante do Pai. Imagina que Jesus vem agora, e Ele vai nós vamos ser arrebatados. E Ele então vai nos apresentar ao Pai. Como eu e você estamos? Como nós estamos? Você está pronto? Você é santo? Se santo é não pecar, nós já pregamos sobre essas coisas todas, para ensinar a igreja como é que funciona isso. Então estou fazendo aqui uma provocação. Nós estamos prontos? É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês, Cristo em mim. Eu sei quem eu sou, você sabe quem você é. Você não se conhece tanto, mas você sabe bem quem você é. Paulo está dizendo, quando o próprio Cristo apresentar você ao Pai, Ele apresenta você ao Pai, você nele. Você está nele. Se eu chego ao Pai com essa minha cara de pamonha, com essa minha cara de quem peca, com essa minha cara de quem erra, com essa minha cara de quem julga, se eu chegar ao Pai com essa minha cara, dizer, Senhor, eu nasci num lar evangélico, eu nasci num berço cristão, Senhor, eu nunca matei, nunca roubei, não faltou vontade, mas eu nunca roubei, nunca matei, nunca, sou gente boa pra caramba, Senhor, estou aqui diante de Ti. Se eu chegar assim diante de Deus, a palavra que virá à minha mente naturalmente é, Moisés, os seus atos de justiça é como se fosse uma carniça perante Deus. E aí eu vou ficar desarmado, e virá sobre mim a consciência de, eu tenho que ser condenado, porque é isso que eu sou um pecador. Mas Paulo está nos ensinando que eu serei apresentado a Deus em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, portanto, é a garantia que a glória de Deus será completa. Deus será glorificado através da minha vida. Deus será glorificado através da sua vida. É como se quando Paulo me apresenta diante de Deus como igreja, o Pai não vê só a mim, Ele vê a identidade de Cristo em mim. E aí eu gostaria que você viesse comigo no texto de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 3. Aquele rapaz que disse assim, olha, aqui o pessoal é de coração duro, aqui é tudo, ele estava dizendo isso, é tudo raça ruim, nós estamos aqui há 30 anos e e o pessoal é rebelde. Bom,
ele tinha verdade, isso é assim mesmo, isso nunca mudou, isso será assim aqui, no Japão, em qualquer lugar do mundo, porque o ser humano é assim. Portanto, nós precisamos ajustar cada vez mais a nossa compreensão de que obra é essa que Deus está fazendo. Que obra é essa que Ele chama de igreja? O que é isso que Ele chama de igreja? Nós somos uma comunidade, irmãos, estamos completando 25 anos. E se alguém pergunta para mim, quando nasceu essa igreja? A gente ensina, a partir desses conceitos bíblicos, que igreja é um corpo e não uma instituição. Então, para mim, isso é tão claro, e quando alguém me pergunta isso, eu tenho dificuldade de dizer quando nasceu essa igreja. Essa igreja nasceu antes da fundação do mundo. Essa igreja nasceu na eternidade. Quando Deus planejou criar o mundo, Ele planejou criar a redenção do mundo que ia cair. E na redenção do mundo que ia cair, estava a igreja. Que igreja? Comunidade Cristã de Parque Bristol. Ele gerou na eternidade. Quando Ele deu à luz? Também não foi agora, Ele deu à luz quando Jesus ressuscitou dos mortos. A igreja nasce com Jesus de Nazaré ressuscitando dos mortos. Ele deu à luz à igreja. Tá bom, mas então quando que a gente aparece? A gente aparece em algum lugar da história da humanidade que não faz a menor diferença, porque é um recorte limitado do tempo. Mas só serve para nós como testemunho de que sim, Deus está fazendo uma obra entre nós. E o que é mais impressionante, eu e você não só somos objeto dessa obra, como somos veículos dessa obra. Eu não só sou objeto do amor de Deus, mas eu também sou um instrumento desse amor. Eu não só fui atingido pelo amor de Deus, mas também eu compartilho esse amor que me atingiu. Eu não só experimentei da glória de Deus, mas eu também compartilho da glória de Deus. Nós, irmãos, temos dificuldade de entender essas coisas, porque nós sempre olhamos para nós mesmos e para o outro. E dizemos assim, como que Deus vai usar fulano, como Deus vai usar a Bruna, como Deus vai usar a Claudinha, como que Deus vai usar o Xande? Você olha para o irmão aqui, irmão, cantando, pregando, falando, tocando ali, no som e imagem, recebendo ali feliz, ensinando aos jovens adolescentes, você fala, olha, que bênção esse irmão, queria ser igual a esse irmão. Aí você vai lá e pergunta para os pais dele, como é que é esse irmão? Os pais falam, você fala, tá. Ele é bom, gente boa. E essa irmã também, gente boa. Mas aí você é casado, você vai perguntar para o marido e para a mulher. Não, vai para o filho primeiro. Você tem filho. Como é que é? Tá, é boa. A gente até se parece. Aí você vai perguntar para o marido e para a mulher. Aí você fala, é mesmo? Não é assim, irmãos? E alguém diz assim, eu vi alguém falando essa semana que Deus usou uma pessoa bêbada, para falar para o outro uma mensagem que aquela pessoa que estava num momento muito difícil precisava ouvir. E um bêbado, claro, um bêbado que não está endemoniado, portanto, é um crente afastado da comunhão e que encheu a cara. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? É um crente em Cristo Jesus, afastado da comunhão da igreja, que tornou caneco. Mas que o Senhor quis usar ele. E ele falou uma mensagem para esse irmão que estava num momento muito difícil, e a mensagem daquela pessoa trouxe conforto para o irmão, e o irmão foi para o culto, foi para a reunião, foi congregar e foi receber uma palavra de Deus. Aí você diz, como pode isso? Isso é Cristo em nós. Tem muita coisa que Deus tem feito entre nós aqui extraordinária, irmãos. Tem muita coisa maravilhosa que Deus tem feito aqui, tocando pessoas, transformando vidas. E claro, quem faz essa obra é o Espírito Santo, porque quem somos nós para fazer essa obra? Mas Ele faz através de quem? De gente como eu, de gente como você. E isso é extraordinário,
Porque como que Deus pode usar alguém tão imperfeito quanto eu e você para fazer algo tão sagrado? Que é tocar em alguém e mudar uma chave dentro da cabeça da pessoa, dentro do coração dela. Jesus conversando com um homem chamado Nicodemos, João capítulo 3, leia comigo. Ele diz assim, João escreve e diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. O fariseu era um mestre, da lei. Como hoje ele seria um doutor, uma pessoa com graduação de doutor, na lei. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, irmãos, ele é um fariseu. E outros fariseus incitaram o assassinato de Jesus. Outros fariseus, outros mestres da lei, incitaram, mobilizaram e até ajudaram a financiar o assassinato de Jesus. Por quê? Porque eles resistiam a Cristo. O que Cristo falava era muito ofensivo, era muitas vezes mais escandaloso do que eu estou acabando de falar para vocês. Que um bêbado foi usado para falar com alguém. Que Deus usa pessoas como eu e você. Que eu e você, que conhecemos quem nós somos e conhecemos pessoas que são extraordinárias e são limitadas, Deus usa essas pessoas. Isso é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, esse fariseu aqui, o Nicodemos, ele tem alguma sensibilidade, porque ele reconhece que Jesus é um mestre. Ele diz assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os milagrosos, os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar. Ele fala primeiro de ver. Ninguém pode ver o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus traz sinais. O reino de Deus traz sinais que inúmeras vezes contrasta com quem eu sou. Ouça isso, irmãos. O reino de Deus traz sinais que muitas vezes contrasta com quem eu sou, com a minha aparência, com a minha limitação. Então por exemplo, eu e você, limitado como somos, cheio de falhas como somos, pecadores como somos, e talvez alguém possa passar na sua mente: nosso pastor não está bem, ele deve ter pecado bastante essa semana, porque ele está falando bastante disso. Não, se eu não tivesse cometido pecado nenhum essa semana, eu tenho essa consciência que o Espírito me ensina, que eu sou um pecador. E se eu não pequei ainda, é por falta de oportunidade. Porque haverá oportunidade e você estará pecando. Não é assim, irmãos? Haverá oportunidade e você estará indo no que você naturalmente faz. Ainda assim, Deus, que é misericordioso, Ele usa pecadores como eu e você. Então ele diz assim: ninguém pode ver as sinais do reino de Deus. Você vê alguém, por exemplo, a Val, essa irmã querida, maravilhosa, que nós conhecemos, filho dela só fala bem dela, a família dela só fala bem dela. Mas ela conhece as limitações dela e as fraquezas dela, e aí ela vai conversar com alguém, e mesmo nas fraquezas dela, ela começa a falar com essa pessoa, e o Espírito Santo começa a dar palavras para ela. Palavras de sabedoria, de luz, de orientação. E a pessoa recebe isso e diz: Deus te usou, você foi uma bênção na minha vida, a sua palavra me tocou, abriu minha mente. E depois ela ora por essa pessoa, e se essa pessoa está doente, ela é curada.
E alguém diz assim: Deus usou você para me curar, Deus seja louvado. E às vezes começa até a olhar para ela com um olhar diferente. Eu acho que essa irmã é uma iluminada, ela tem alguma coisa especial. Não acontece assim? Amém, irmãos? É que vocês não conhecem a Val. Vou falar de você então. Deus nos usa apesar de quem nós somos. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós somos um grupo de religiosos, sempre prontos para colocar uma régua de santidade no nosso irmão, e medir, não sei se eu ouço ou não ouço, depende, deixa eu pôr uma régua nele, pôr uma régua nela. O Evangelho nos diminui a tal ponto de nós desaparecermos, e ficar só a glória de Deus. João Batista, alguém que teve testemunho de Jesus, dizendo assim: de homem nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Esse João Batista disse que ele cresça e eu o diminua, continue diminuindo até sumir. Paulo fala: Cristo em nós, a esperança da glória. Eu e você fomos chamados para ser diminuídos, para nos tornarmos translúcidos, para nos tornarmos transparentes, até que as pessoas só vejam Cristo em nós. Para isso nós precisamos reconhecer quem nós somos. Se eu achar que eu sou gente boa, porque eu nasci num lar cristão, porque eu sou pastor, porque eu não fico cometendo o pecado que os outros cometem, porque eu não tenho os desvios morais que os outros têm, eu sou só um religioso. Talvez até igreja, mas ainda não entendi essa plenitude de ser igreja. Primeiro ele diz: se você não nascer de novo, você não vai ver. Você vê o reino de Deus? Sim ou não, irmãos? Você vê o reino de Deus? Eu vejo o reino de Deus quando eu converso com os irmãos, quando eu ouço o testemunho dos irmãos, quando eu vejo as coisas que Deus está realizando na vida de vocês, eu vejo o reino de Deus. Só que outras pessoas veem as mesmas coisas e não enxergam Deus nisso. Enxergam qualquer coisa, menos Deus. Jesus está dizendo: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus, você precisa usar uma lente, que Deus te dá só quando você nasce de novo. Depois ele segue dizendo assim: ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer do Espírito e da água. O que nasce da carne é carne, ou seja, aquele que nasce de forma humana é humano, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então ele diz: o homem é gerado humanamente, mas a igreja só é gerada pelo Espírito. Só o Espírito nos gera, só o Espírito produz e faz de mim igreja, e faz de você igreja. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito isso, é necessário que vocês nasçam de novo. E aí ele fala dessa característica da igreja que não cabe em livretos, não cabe em códigos, não cabe em formulações teológicas. Ele diz: o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Eu e você somos igreja, irmãos. E quem está movendo a igreja é o Espírito Santo. Tem um monte de organização que nós conhecemos, que eu não congregaria lá. Tem um monte de instituições que eu conheço, que eu não iria lá. E não é porque eu me sinto melhor, é porque o que ensina lá, eu entendo que está errado. Ou não está tão certo quanto deveria estar, mesmo que não plenamente. Entretanto, quando nós olhamos para esses lugares, nós vemos o reino de Deus no meio deles. Você entende o que eu estou falando? Eu e você precisamos compreender essas coisas, senão nós achamos que o reino de Deus só está na comuna do Parque Bristol, ou só está onde eu estou,
ou que a igreja só está nos lugares que eu participo, ou que só tenho um monopólio da igreja. Eu e você somos igreja. Se eu estiver congregando aqui, eu sou igreja. Se eu estiver congregando ali, eu sou igreja, porque eu fui gerado pelo Espírito. Agora eu fui chamado para produzir frutos que glorificam a Deus. E isso acontece por causa de Cristo em nós. Posso te escandalizar um pouco mais? Vou pegar bem leve. Tem irmãos nossos, servos de Deus, que nós encontraremos lá no céu, na igreja romana, na igreja ortodoxa, em outras igrejas, servos de Deus, mulheres de Deus, nascidos de novo, gente santa que anda com Deus, não são evangélicos, não são protestantes, são católicos, andando com uma cidinha pendurada no pescoço, no bolso, no calço, não sei aonde. Pastor, mas isso não é idolatria? É, e quanta idolatria eu e você temos escondida dentro de nós que não está na calça, no bolso? Pastor, se é assim, então por que a gente não é mais católico? Porque nós protestamos contra os erros que nós entendemos que é ensinado lá, por isso nós estamos aqui. Não concordamos com coisas que estão sendo ensinadas lá, que eles sabem, as lideranças sabem que está errada, mas que rende muita recursos financeiros. Nós não concordamos com isso, somos irmãos e caminhamos me fugiu o termo bélico, mas estamos batalhando em lugares diferentes. Amém, irmãos? Amém mesmo? Você entendeu isso? Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você é mestre, você estudou os profetas, você estudou o Pentateuco, você leu as profecias, você leu Ezequiel e não está entendendo o que eu estou te falando? Não parece eu e você, que estamos 10 anos, 20 anos, 25 anos na escola bíblica dominical, e quando ouvimos coisas parecidas com o que eu estou dizendo aqui, fala assim, está estranho isso. Não estou entendendo muito bem isso. Deixa eu te dizer um pouco mais. A Bíblia nos ensina, sem dúvida nenhuma, que pecado é pecado e não há categorias de pecado. É pecado, pecado traz condenação. Mas ela também nos ensina que há pecados que trazem maiores danos do que outros, sim ou não? Também nos ensina que haverá maior cobranças para alguns tipos de pecados do que para outros. Como haverá maior bônus para alguns tipos de serviços do que para outros. Aqueles que servem ao Senhor e é de coração, receberão sim, a Bíblia nos ensina isso, alguma coisa que nós chamamos de galardão. Eu tenho a impressão que o Paulo receberá bem mais galardão do que você. Certo? É legal jogar para os outros nessa. Por quê? Porque ele trabalhou mais do que você. Você acha que você vai receber o mesmo tanto de galardão que Paulo? Mas em relação ao pecado também a Bíblia nos ensina assim, que não só a correção é outra, como o juízo é outro, embora tudo seja pecado. Ok, irmãos? Então não há pecadinho nem pecadão. Isso é claro na nossa cabeça? Será? Será que é? Olha que coisa interessante. Nós temos um grupo aqui na comuna que faz um trabalho extraordinário, que muita gente acha bacana, mas prefere achar bacana de longe. Eu lembro, por exemplo, quando a gente estava indo para a Fundação Casa, e começamos a fazer um trabalho extraordinário na Fundação Casa, e aí chegava lá, tinha todo tipo de jovens, né, e adolescentes, e tinha histórias realmente muito tristes, e tinha outras histórias que eu e você conhecemos, que é de gente mesmo que está aí para tirar o proveito e fazer mal ao máximo de gente possível. Mas tinha muita gente lá sofrida. Bom, a gente ia lá e pregava o evangelho para aquelas pessoas. Foi um trabalho extraordinário. Mas tinha gente que falava aqui com a gente, ó pastor, Deus abençoe vocês. Vai na bênção, porque eu não tenho estômago para isso não. Chega lá e vê gente grande, forte, bonitão, hospedado num lugar, tirando onda e aproveitando de gente lá dentro. E também tinha gente lá que tinha sofrido todo tipo de injustiça,
e o evangelho era anunciado, e muita gente foi alcançada lá. Nós temos um pequeno grupo aqui na comuna, que ele trabalha compulsividades, e todos nós lidamos com tipos de compulsividades diferentes. E nós temos incentivado a igreja a vir participar disso, tratar das nossas compulsividades, né, Sueli? Tem sido uma bênção, né? Muito bem, mas esse grupo também lida com pessoas que trabalham com pessoas que lidam com dependência química. E aí são pessoas que estão lutando, e algumas são doentes mesmo. E o discurso de doente não serve como um discurso de coitadinho para dizer: o que eu posso fazer? Não, você vai morrer, só isso. Então faz alguma coisa, reage, toma alguma atitude. Ok? Então não é, a palavra doente vem no sentido de trazer a pessoa conforto e acomodação. Entretanto, nós lidamos com pessoas que vivem com essa dificuldade há 25 anos aqui em Parque Bristo. E há 25 anos caminhamos com essas pessoas. E ora nós vemos elas cheias do Espírito Santo, e chorando, e orando, e falando em línguas, e pregando, e ensinando, e ajudando outras pessoas. Ora nós vemos eles recaindo, e sendo de novo acolhidos, e sendo de novo enviados para a casa de recuperação, e sendo de novo tratados, e sendo de novo socorridos. Ok, irmãos? Como que nós lidamos com isso? Alguém diz assim: tinha uma época que a igreja era mais santa, tinha mais disciplina. Era a época que muitas dessas pessoas continuavam lutando sozinho com a vida, sem ter o suporte de quem recebeu a missão para dar suporte. O Senhor está falando para o Nicodemos, irmãos, o seguinte: Nicodemos, para você enxergar, ver o reino de Deus e entrar nele, e aí eu vou usar uma ilustração muito bacana que eu aprendi uma vez e gostei dela. O reino de Deus, irmãos, eu já usei ela aqui uma vez. Imagina que o reino de Deus é esse espaço aqui, esse espaço aqui é o mundo. E aqui tem uma nave, sabe uma nave espacial? Você nunca viu, mas você imagina? Tem uma nave espacial aqui, ó. Só que ela é invisível. Ela está aqui no meio, ó. Só que ela é invisível. Ninguém vê ela. E aí você está andando aqui na vida, no dia a dia da vida. De repente a porta dessa nave abre e captura você. Captura, engole você, traz você para dentro e fecha. Quando ela fecha, você começa a enxergar ela. Eu falo: nossa, isso aqui estava aqui? Estava. Você nunca tinha visto? Não. E sempre teve aqui? Sempre teve. E agora você está vendo a nave por dentro e a nave por fora. Quando você estava fora, você não via nem a nave, nem via o que tinha dentro. Mas agora que você está dentro dela, você vê a nave por dentro e vê por fora. É um bom exemplo do reino de Deus? Ele te captura. E quando ele te alcança, ele te abre a consciência. E você passa a perceber que tem um lugar, um ambiente, uma convivência, onde você pode dizer: isso é reino de Deus, e tem um lugar misturado com ele, que você diz: isso não é reino de Deus. O Senhor Jesus está conversando com Nicodemos, e diz assim: Nicodemos, para você ver e para você entrar, só tem um jeito: você tem que nascer de novo. Quando eu digo isso para você, o que sugere? Olha, você tem que nascer de novo. Você tem que... O que, irmãos? Me ajuda. Você tem que voltar a existir. Você tem que desconstruir o que tem na sua cabeça. Você tem que desfazer esse seu jeito de olhar. Você tem que mudar o seu jeito de sentir. Você tem que mudar o seu jeito de perceber. Você tem que mudar o seu jeito de falar. Você tem que nascer de novo. Você tem que mudar o seu coração. Você tem que mudar a sua mente. Você tem que mudar quem você é. Dá para você fazer isso? O Nicodemos diz: não dá. Ele diz: então é isso. Só nasce de novo quem nasce do Espírito.
o Espírito vem e age em você. Eu concluo com o texto de Ezequiel, no capítulo 36, onde me parece que Jesus está falando desse nascer da água e do Espírito, que o fariseu Nicodemos não percebeu, leu correndo e não percebeu. Então ele diz assim, Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Isso é profecia, viu, irmãos? O Senhor está profetizando, através da boca de Joel, o que Ele vai fazer. E é uma profecia que aponta, uma profecia messiânica, que aponta para o futuro, para a obra do Messias, no povo de Deus, no povo judeu e entre nós. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês leia comigo por favor. Darei a vocês um coração novo. Darei a vocês um coração novo. Ele está dizendo, eu vou fazer de você um outro você. Você será feito de novo. Isso aqui é profecia, irmãos. Ezequiel está dizendo, o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da sua palavra, vai mudar o coração de vocês. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. O que é coração de pedra? Senão insensibilidade. E o que é insensibilidade, senão egoísmo? Eu, para mim, o centro do universo. O Senhor diz, eu vou mudar isso, para fazer de você igreja. Com isso, você não vai ver o reino de Deus. Com isso, você não sente o reino de Deus. Com isso, você não entra no reino de Deus. Mas eu vou mudar isso. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra. E eu vou te dar um coração de carne. Aí ele fala de um coração novo e ele fala de um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Se eu e você, irmãos, não abrirmos mãos da nossa compreensão do que é ser igreja, todo o conceito religioso, nos despirmos disso, e não ficarmos somente com a essência do Evangelho, nós recebemos o Evangelho, mas viveremos na margem do Evangelho. Mas se eu e você recebermos o Evangelho dentro de nós, nos despindo de todo discurso religioso, nós desfrutamos desse centro do Evangelho em nós. Aí depois de 25 anos, você vai olhar para trás e vai dizer assim, Cristo tem feito grandes coisas em nós e através de nós. Nós não somos um clube, nós não somos uma facção, nós não somos um grupeto, nós somos a igreja de Deus, reunidas aqui em Parque Bristo. Pessoas que já passaram por nós e foram para outros lugares fazendo missão, são nossos irmãos. Pessoas que ficaram aqui anos e depois saíram, foram para outros lugares, são nossos irmãos em Cristo. Pessoas que vieram, ficaram e estão desde sempre. Pessoas que vieram, ficaram e nos ensinaram. Nós chegamos até aqui, porque irmãos e irmãs nos trouxeram até aqui. Eu e você chegamos até aqui, após 25 anos, nós podemos dizer que nós somos uma comunidade consistente e resistente, né? Resistente aos discursos da sociedade que tentam distorcer o amor de Deus para conosco. Então essas mensagens não têm nos atingido, somos resistentes a essas mensagens e temos consistência, estamos juntos.
Entra ano, sai ano, entra década e sai década, e nós continuamos caminhando juntos. Uma igreja que não é rotativa, não vive entrando e saindo pessoas, como se fosse um grande shopping center. Embora há lugares que são assim, e mesmo sendo shopping center, o Senhor está lá e está salvando lá. Eu estou falando de ser igreja saudável, que não vive na margem do Evangelho, mas desfruta desse centro do Evangelho, que traz estabilidade, que traz esse sentimento de família, senso de pertencimento. Após 25 anos, nós podemos dizer que vemos Cristo em nós, e isso nos surpreende, isso me surpreende. E temos alguns anos à frente ainda para caminhar até Jesus chegar. E caminharemos nessa mesma direção, reconhecendo que nós somos igreja, só somos igreja porque Cristo está em nós. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Deus não tem plano B, irmãos. Deus só tem um plano, e esse plano chama a igreja, e a igreja é você. Você vai dar certo. Você vai dar certo. Pode ter certeza. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, isso é revelação, e você vai dar certo. Não importa quanta lasca o Senhor vai ter que tirar de você, quanta aresta Ele vai ter que tirar, mas você vai dar certo, porque Deus não tem plano B. Ele só tem um plano, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Quando eu e você oramos e jejuamos, nós jejuamos, não é assim? Você jejua, fica um dia, 2 dias jejuando, alguns dias, aí fala, agora eu estou bom, Senhor, chega diante do Senhor, lê o Salmo 19, lê alguns textos bíblicos, estuda, aí chega diante do Senhor em oração, e diz, Senhor, aqui estou pronto para pedir agora tudo que eu preciso. O Senhor olha para você, deixa de ser besta, rapaz, acorda. Você acha que jejum me move? Você acha que sacrifício e oferta me move? Você acha que é a leitura bíblica que me move? Irmãos, é Cristo em nós que faz Deus nos ouvir. Se Cristo não estiver em mim, Deus não me ouve. E quando eu oro, por isso que nós não ficamos falando aqui para os irmãos de métodos de oração, porque qual é o método de oração? É orar, é falar com o Senhor, ora, fala com Ele. Cristo em você é que faz a ponte para que Deus te ouça. Amém? Eu quero orar com você. Esse ano nós queremos estar lembrando, irmãos, das histórias do Senhor, que o Senhor tem escrito através de nós. Você que tem uma foto, um vídeo, e queira mandar para a gente, nós vamos colocar naquele painel ali, ó. Na verdade era até para já ter algumas fotografias ali, naquele painel, para você ir visitar e lembrando da nossa história. Manda para a gente, mesmo no WhatsApp da comuna, e nós vamos imprimir, vamos colocar ali, vamos estar lembrando da nossa história, do que Deus tem escrito através de nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo está em você, irmão, eu posso ver Cristo em você. Louvado seja Deus, porque nós vemos Cristo em você, e isso é o que nos anima, é o que me anima, é o que anima você também. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor pelo milagre que Ele está fazendo em nós, pela obra que Ele está realizando em nós. Nós te louvamos, Senhor, agradecidos pela grande obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos chamar e se revelar a nós e nos tornarmos sua igreja. Somos sua igreja, Senhor. Somos a tua noiva, que está sendo lavada e purificada na tua palavra, justificada no teu sangue. Nós não percebemos a tua santidade em nós, mas sabemos que ela está em nós, porque o Senhor está em nós. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, porque nisso nós podemos chegar ao Pai, clamar ao Pai e invocar a bênção do Pai sobre nós, porque podemos nos sentir filhos, podemos nos sentir guardados, protegidos, salvos.
Nós te louvamos, Senhor, por nos chamar para ser a sua igreja no meio de uma sociedade que está em decadência, se autodestruindo, se decompondo, mas que é nessa sociedade que o Senhor continua chamando a sua igreja, e fazendo de homens pecadores como nós, filhos teus e filhas tuas, santificados por Cristo Jesus, podendo orar pelos outros para que sejam curados, podendo anunciar aos outros o seu perdão para que sejam perdoados, podendo acolher a outros, Senhor, para que sejam sarados, porque o Senhor está em nós. Obrigado, Senhor, por estar em nós e nos fazer a sua igreja. E após esses 25 anos que estamos caminhando aqui, nós olhamos para trás e vemos que o teu nome está sendo glorificado, e vemos que o teu reino está sendo sinalizado, porque o Senhor é a tua igreja em nós. Nos faz igreja, Senhor. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por isso. Que esses dias nos ajudem, Senhor, a compreender quem nós somos, quem o Senhor nos chamou para sermos, para nos desvestirmos, Senhor, nos despirmos de toda a religiosidade que há em nós, para que a tua glória, Senhor amado, se manifeste plenamente, alcançando todos que estão ao nosso redor, em nome do seu Filho Jesus, e para a sua glória. Amém. E graças a Deus.